Presidente, quero começar o meu discurso desejando um feliz aniversário ao deputado Campos Machado, que Deus o abençoe, que dê muitos anos de vida, que consiga fazer nessa legislatura um excelente mandato. Tenho certeza de que terá o carinho de muitos deputados aqui dessa casa. Senhor presidente, eu subo a essa tribuna novamente para continuar o meu discurso do ponto onde eu parei. Porque por mais que os senhores nobres deputados acreditem que isso não é âmbito estadual, sim, nós estamos falando da questão do que se passou durante a época do regime militar e os impactos hoje no nosso Brasil, também aqui no estado de São Paulo. Para quem não sabe, houve o pagamento de indenização em parcela única a supostas vítimas do regime militar, né? E esse pagamento foi feito por intermédio da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, autorizado pelo então governador, se eu não me engano, a respeito de para onde foram cada centavo pago as supostas vítimas do regime militar. Eu enviei um requerimento de informação ao secretário de Justiça, porém ainda não obtive resposta. E eu quero muito que o secretário venha a essa casa, como eu sei que fará aqui presença na Comissão de Direitos Humanos, porque nós precisamos saber para onde esse dinheiro foi. Uma vez que as últimas descobertas com relação ao envolvimento de pessoas que trabalharam de forma subversiva para derrubar o Estado, para derrubar os governantes do nosso país e instalar no nosso Brasil uma ditadura do proletariado, tem sido cada vez mais evidente. Os novos livros, as novas fontes, documentários, nós precisamos sim fazer um revisionismo histórico e saber aquilo que foi pago de forma indevida, porque isso é dinheiro público. Então, já que vocês querem trazer à tona as mágoas do passado que viveram o nosso país, vamos falar a respeito dos terroristas que iam às ruas e que espalhavam o caos, que explodiam bombas, que sequestravam autoridades, que invadiam bancos para poder roubar. Aqui a gente tem um exemplo vivo do Mário Cosel Filho, que infelizmente faleceu através de uma bomba que foi colocada por um grupo terrorista, pela qual então o presidente Dilma Rousseff fazia parte. Vamos falar a respeito dessas questões, dizer o absurdo que é um deputado federal, se eu não me engano do PSOL, um tal de Glauber Braga, no Congresso Nacional, exaltando terroristas como Carlos Marighella. Isso sim é um verdadeiro absurdo. Esse tipo de gente que deve ser condenada, representada no Conselho de Ética, ser levada a cabo porque estava assim, exaltando pessoas que defendiam terroristas, exaltando pessoas que defendiam guerrilhas, exaltando pessoas que simplesmente não tem a moral nenhuma para querer falar mal de Eduardo Bolsonaro. Sim, trouxe uma medalha de honra ao mérito legislativo paulista ao senhor deputado federal Eduardo Bolsonaro, a essa Assembleia Legislativa, porque eu sei que existem muitos deputados aqui, principalmente do Partido dos Trabalhadores, que têm inveja, têm dor de cotovelo, porque o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ele é o deputado federal mais votado do Brasil. E deixa eu dizer uma coisa apenas para ficar aqui muito registrado. Muito digno que seja eleito o deputado federal mais votado do país, pois a profissão que exercia nos Estados Unidos é muito digna, assim, sabe? Você fritar hambúrguer, você servir hambúrguer, isso é digno. O que não é digno é você ser prefeito e roubar o povo. O que não é digno é você ser ameaçado, sim, de forma do Ministério Público do Estado de São Paulo, vir a público e dizer que você cometeu improbidade administrativa. Isso não é digno. Então, deputado federal Eduardo Bolsonaro, fica aqui registrado mais uma vez, meus parabéns. A minha defesa que eu faço ao senhor não é uma defesa cega, porque o AI-5 ele veio para o nosso país não para implantar uma ditadura, mas sim para responder de forma tardia aquilo que os comunistas queriam fazer com o nosso Brasil. Eu tive aqui que ouvi ontem o discurso da nobre deputada Alessi Brandão, que eu tenho muito respeito pela deputada Alessi Brandão. Alessi Brandão é uma deputada muito querida dessa casa, ela faz parte do PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Entretanto, ela falou, eu até achei um tanto engraçado, ela disse que comunista hoje se tornou algo pejorativo, mas infelizmente deputada Alessi Brandão, o comunismo, ele é algo muito mais do que pejorativo, ele é algo ruim, péssimo, horrível, não deveria existir de forma alguma qualquer tipo de apologia ao comunismo no nosso país. A mera existência do Partido Comunista do Brasil é uma ameaça à democracia, uma vez que esse regime matou milhões de pessoas mundo afora, tanto quanto é perigoso o nazismo
nazismo, tanto quanto é perigoso o fascismo. E é contra esse tipo de regime que os militares lutaram no passado. Então, quando o Eduardo Bolsonaro ele se coloca contra esse tipo de regime, não é porque ele quer trazer uma ditadura para o nosso país, porque eu já disse aqui antes e repito, a família Bolsonaro defende abertamente a democracia. Quem quer controlar os veículos de imprensa é a galera do PT, por intermédio do que foi dito durante a campanha pelo senhor Fernando Haddad, que inclusive queria aí criar uma espécie de lei para poder fazer esse controle da mídia. Jair Bolsonaro não tem nenhum interesse em implantar no nosso país a ditadura. O que nós temos no nosso país, sim, uma ameaça feita todo santo dia, como trouxe aqui o vídeo do deputado Gil Diniz, são revolucionários, pessoas comunistas. Essas pessoas é que devem ser criminalizadas. E veja bem, elas devem ser criminalizadas pelo excesso de discurso, de ódio que fazem aqueles que são conservadores. Onde já se viu levar por paredão, atirar, uma boa cova, uma boa paz. Isso é um verdadeiro absurdo, senhores. Infelizmente, isso é disseminado sim todo santo dia, não só em palestras, como vocês viram, mas também nas salas de aula. Eles estão incrustados dentro das salas de aula, seja do ensino médio, seja do ensino superior, disseminando essa ideologia assassina e nojenta. Enquanto nós tivermos a ameaça comunista, e aqui no nosso país, infelizmente, institucionalizada, né? Que a gente tem aí o PCdoB, o PCB, o próprio PSOL, o PSTU, todos esses partidos que pregam abertamente o comunismo, fazendo apologia ao genocídio todo santo dia, querem ter moral para querer representar o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Senhores, tomem vergonha na cara. A gente está vendo aí o próprio Glauber Braga querendo representar, quando ele mesmo chamou o Sérgio Moro de juiz ladrão. Isso foi quebra de decoro. Quando você não tem nenhuma prova para apresentar, como foi feito aqui pelo deputado que antecedeu os nossos discursos, você simplesmente chega e joga palavras ao vento, de forma leviana. Isso sim deve ser cobrado, uma acusação completamente injusta. E o que aconteceu com o deputado federal do PSOL foi simplesmente arquivada a representação contra ele no Conselho de Ética. A outra deputada do PT, um tanto desequilibrada, no Congresso Nacional, que saiu esbarrando em todo mundo sabe o nome, né? A famosa, mas o que isso? Também foi representada no Conselho de Ética porque saiu empurrando geral lá no plenário do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e foi arquivado. Agora, por causa das palavras do filho do presidente da República, numa entrevista, senhores, os senhores simplesmente querem trazer um verdadeiro caos em cima de nada, em cima de absolutamente nada. Tudo que o Eduardo fala, o que o presidente Bolsonaro fala, às vezes de forma simplesmente irrelevante, que não, de fato, quando eles estão dando entrevista para a rede A, rede B, rede C, eles estão falando com um tanto de questões pessoais. Isso não tem nada a ver com relação à presidência da República, o comportamento dele institucional. E essas coisas pessoais eles querem trazer como se o presidente pensasse aquilo para o nosso país. Os senhores deveriam pegar os discursos que o Lula fazia durante a época em que era presidente, né? Quando chamaram aí as mulheres de grelo duro, quando chamava, infelizmente, né, a questão lá de Pelotas, né, a cidade exportadora, né, de uma palavra aqui que eu não posso dizer se não é quebra de decoro. Por que não trazem essas questões também? Não são palavras pessoais do então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva? E vocês não trazem isso como se fosse uma política de governo. Qualquer coisa que a família Bolsonaro diz, ai meu Deus do céu, vamos potencializar as alturas, porque isso é um verdadeiro absurdo. Potencializar o que tem sido de bom para o nosso país, o que tem trazido os investimentos. A gente está vendo aí Emirados Árabes Unidos, graças a Deus, investindo no nosso país, a aliança com os Estados Unidos da América, graças a Deus, investindo no nosso país. Todas essas questões não são potencializadas. A Bolsa de Valores, que nunca existiu tão alta agora na nossa história, o que é bem diferente durante a época do governo Dilma, isso não é potencializado. Por quê? Porque não interessa a oposição. A oposição, ela simplesmente fecha os olhos para a realidade e dá atenção para coisas pequenas, dá atenção para coisas que não tem absolutamente nada a ver. O nosso presidente, os filhos do nosso presidente estão sim construindo um grande país, um grande Brasil, e não interessa o quanto os senhores gritem, chorem, tentem desmentir, tentem trazerem verdades. Nós vamos conseguir sim trazer para o nosso país aquilo que durante anos o PT nunca conseguiu, que é dignidade para o povo brasileiro. E deixo aqui registrado mais uma vez, para concluir, senhor presidente, quero uma resposta do secretário de Justiça do Estado de São
São Paulo, a quem foram pagas as indenizações em parcelas únicas, de fato, para vítimas do regime militar ou para terroristas que faziam do ruim ao pior ao nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Seguindo a lista dos oradores inscritos do grande expediente,